Bom dia, pessoal. Hoje é dia 23 e o primeiro exercício de concentração é pensar no mundo em relação às tarefas de Deus. O segundo exercício, 81545574, 81545574, 581974321, 581974321. Eu queria falar um pouco mais hoje sobre as sequências, porque essa coisa que falam muito, tem que ser assim, tem que ser assado, com os ensinamentos do Grabovoi não tem que ser nada. A gente pode sentir, muitas vezes ele fala, faça você do seu jeito, teste, comprove e ensine para os outros como você faz. Por que ele fala isso? Porque os ensinamentos dele não são criações dele. Ele vê como o mundo é feito e como a gente pode agir de uma forma melhor para nós mesmos. Com um entendimento correto, um entendimento simples e direto do mundo, o que está atrapalhando, o que está atravancando o nosso caminho e o que não está, o que tem luz. Então ele fala, faz assim, faz assado, não faz assim, mas testa, para você deu certo? Então, ele é até muito minucioso, ele fala, faz assim, assim, assim. Se você fizer assim, 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 você vai ver isso. Por quê? Se você fizer assim, assim e assado, você já vai ver outra coisa. É como se eu falasse assim, anda nessa rua, você vai ver uma casa, outra casa, vira à esquerda, você vai ver outra casa. Aí você anda na rua, vê uma casa, outra casa e vira à direita. Então é claro que você não vai ver a casa que eu falei quando virar à esquerda. Você vai ver outra coisa, outra casa ou outra coisa. Então ele vai falando exatamente, faz assim, assim, assim que você vai ver isso. E ele fala, se você fizer desse jeito, você vai ter o mesmo controle que eu. Eu parei eu detectei um problema na usina nuclear. Você vai detectar um problema na usina nuclear. Ou detectar um problema em algum lugar aí que vai evitar uma catástrofe. Claro que existe uma diferença entre ele e nós. Nós temos que treinar, 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 treinar muito o que ele já sabe. Eu fico muito impressionada, porque com 3 anos ele já sabia muito. Ele tem 60. Os livros que ele já escreveu, que eu acho super moderno, difíceis de ler, de entender, ele já escreveu há mais de 20 anos. Então a experiência dele é gigantesca em relação à nossa, que é minúscula. Mas a gente vai aprendendo, porque se a gente não der os primeiros passos e treinar, a gente nunca vai aprender. E já aprendendo, já vai ficando divertido. Então, ele fala das sequências, em cada livro dele, ele fala como a gente deve usar a sequência. E depois ele fala, mas pode usar em qualquer uma. Ele dá uns exemplos em cada livro, na introdução, porque ele não pode falar tudo de uma vez só. Então ele fala um tanto, no outro livro ele fala tanto, no outro livro ele fala tanto. Mas, por exemplo, eu posso usar a sequência aqui 81545574. Eu já sei que é essa sequência, eu já visualizei essa sequência, então agora eu posso ficar no 8, ou no 1, ou no 5, 4, ou entre o 5 e o 4. Eu posso ficar 5, 5, 5, porque se eu tiver essa vontade, é porque tem alguma informação ali. Porque a sequência não é algo parado, ela tem uma vibração entre ela. Aqueles números ali, eles têm uma rede de informação entre eles. Então a gente pode aprofundar nessa concentração. A gente não precisa falar igual um papagaio, 81545574, 81545574. A gente pode sentir cada número e cada vibração no corpo e ir aprofundando, aprofundando, aprofundando nisso. É fantástico, eu adoro. Eu faço muito, eu adoro. E eu descubro, eu faço ao contrário, eu descubro sentimentos e sensações muito profundas nessas
sequências. Então eu fico um pouco incomodada quando as pessoas falam, tá errado assim, faz assim. Se tiver errado, para aquela pessoa não tá. Aquela necessidade da pessoa, aquela vontade de fazer daquele jeito, a gente pode cantar as sequências, ele fala para cantar. Então, se eu vou cantar, eu não vou prestar tanta atenção nas pausas, ou vou fazer novas pausas. Não tem problema, não é um crime, não. Eu já vi a sequência, eu já vi as pausas, eu já vi, aquilo já tá dentro de mim. Depois eu começo a brincar. É como se eu falasse amor, 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 amor. E aí eu vou sentindo as diferenças. Amor! Eu vou sentindo as diferenças que aquela informação pode dar para mim. E ele fala que daqui a uns tempos, né, depois de muita experiência, a gente vai ver as sequências como palavras. A gente vai entender como uma palavra, por isso que eu dei o exemplo do amor. A gente vai ler a sequência e vai saber, ah tá, isso significa aquilo, sabe? É muito profundo e interessante, a gente não precisa ficar na superfície. E o terceiro exercício de concentração, ele fala exatamente sobre isso. Para a gente perceber, ele fala do comum em particular, não. O único e sua singularidade. Por que uma coisa podem ser várias? Então, para a gente prestar atenção na nossa particularidade. A gente presta atenção muito no comum, no que é para todo mundo, e deixa muito de lado o que é nosso. Pode ser uma coisinha diferente, um tonzinho diferente que faz toda a diferença para nós. Fica entre a doença e a saúde. Se eu faço um pouco a mais, eu já perdi a graça. Se eu faço um pouco a menos, eu tô dentro da minha vibração, eu tô bem. Então eu preciso perceber muito o particular, e esse exercício de hoje ele fala sobre isso, para a gente prestar atenção no particular, no que as pessoas, no que o geral acontece, mas do geral o que acontece comigo. Por isso ele fala sempre, mude algo em você, mesmo que seja a compreensão de si mesmo, mesmo que seja o amor por si mesmo. Aumente o amor por si mesmo. Se a gente não tiver essa delicadeza e esse olhar para nós mesmos, a gente não vai conseguir as coisas, e se conseguir nem ver, porque nós estamos brigando com nós mesmos. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.